Então, irmãos, nós estamos hoje aqui em mais um programa Rumo ao Trono, falando, irmãos, dessas práticas espirituais que nos aproximam de Deus, né? Nós passamos aqui várias semanas aí do nosso programa falando para os irmãos sobre a oração. Então, falamos sobre a oração, detalhes da oração, como orar, a maneira de orar, se tem horário, quantas vezes por dia, como é que faz, como é que não faz. E trouxemos aqui bastante instruções para os irmãos sobre essa prática espiritual, sobre essa disciplina espiritual, que nos ajuda a criar uma conexão, uma intimidade com o nosso Deus. Então, irmãos, não é possível se relacionar com alguém sem gastar tempo com ela, né? Então, nós precisamos, se você tem um casamento, se você tem uma relação de pai e filho, se você tem uma relação de estudos, por exemplo, na escola, não é possível você estabelecer um bom relacionamento com a sua formação profissional sem que você dedique tempo para isso. Então, você precisa ir lá, frequentar o seu curso, estudar as disciplinas, para que você, então, se forme e amanhã seja um profissional, né? Se você estiver fazendo um curso técnico, uma faculdade, você precisa gastar tempo com os livros, com os professores, com a instituição que está transmitindo esse conhecimento para você, para que você, então, se torne esse profissional. A mesma coisa é com Deus, né? Então, nós precisamos dedicar uma parte do nosso tempo em contato com Deus, nessas práticas espirituais, nessas disciplinas espirituais, para que nós, então, possamos desenvolver um relacionamento realmente íntimo, profundo com o nosso Deus, que permita que nós, então, tenhamos essa graça, né, irmãos, de conviver na presença do nosso Deus. Então, veja, falamos da oração e agora nós seguimos, irmãos, falando de outras práticas espirituais que também podem nos ajudar a ter uma vida mais próxima de Deus. E nós estamos destacando agora a prática do jejum. Então, vamos lá. Programa Rumo ao Trono, nós estamos incentivando aí a intimidade com Deus. Eu quero convidar você a participar desse programa toda quarta-feira, ao meio-dia, nós estamos aqui transmitindo essa palavra, né, para que você tenha cada vez mais intimidade com Deus. Nós vamos falar sempre aqui de oração, de jejum, de leitura da palavra. São essas três disciplinas espirituais que nós vamos aqui sempre trazer uma palavra, um direcionamento para que você aí na sua casa, no seu momento de devocional, no tempo que você passa com Deus, você tenha essa instrução de como orar, como jejuar, como estudar a palavra, como passar tempo com Deus e fazer com que isso aumente a sua espiritualidade, aumente a sua fé, aumente o seu contato com Deus. É esse que é o nosso propósito aqui. Continuamos pedindo a você que ore pelo Brasil. Nós estamos vendo aí momentos de agitação política, né? Um processo eleitoral aí que caminha aí para a sua conclusão, mas a gente está vendo aí muita gente contestando os resultados. Então, esperamos, irmãos, que Deus dê um direcionamento para nós, que Deus permita, irmão, que nós tenhamos aí a graça, a direção, de tal forma, irmãos, que seja possível ver um desfecho positivo de todo esse processo e que Deus abençoe aí um novo governante que faça o melhor para o Brasil, que pense nos brasileiros, que governe a favor da população e que esse processo todo não traga aí, irmão, perda de vida, né? Não traga guerra, não traga distúrbios aqui sociais que venham trazer prejuízo para o nosso país. Então, nós esperamos que Deus abençoe, que tudo se resolva de forma pacífica e traga aí prosperidade e paz para a nossa nação. Continuamos orando pelo Brasil e convido você a orar pelo Brasil. E aí, irmãos, hoje também, antes de falar aqui do jejum, que é o tema que nós vamos tratar aqui no programa de hoje, eu quero convidar você também para baixar o aplicativo da Igreja de Deus, tá? A Igreja de Deus tem um aplicativo para celular e você que tem acompanhado aqui as nossas transmissões, você que participa do culto, o culto de oração logo mais às 19 horas, também por esse canal do YouTube ou do Facebook, você pode acompanhar. Então, você que acompanha o nosso trabalho, você agora tem uma nova ferramenta para você se manter atualizado, para você poder assistir as transmissões ao vivo, para que você possa interagir com a igreja, conhecer
materiais novos que a gente lança através do aplicativo. Então, você vai entrar na sua loja de aplicativos, lá do seu celular. Se você tem um celular Android, você vai entrar lá na loja, na Google Store, lá, né, na loja de aplicativos. Onde você baixa os aplicativos, você entra lá na loja e vai colocar lá o nome extenso da igreja. Igreja de Deus do Sétimo Dia. Você vai escrever tudo, né? Não coloque o número 7. Igreja de Deus do Sétimo Dia. Escreva tudo por extenso e manda pesquisar. Aí ele vai mostrar o aplicativo da igreja. O aplicativo tem este símbolo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que eu não tenho ele aqui para mostrar. Mas ele tem aquele símbolo azul da igreja que vocês já conhecem. E aí você clica ali, Igreja de Deus Sétimo Dia, e vai entrar o aplicativo da igreja aí para você. Se você quiser ter acesso a toda o conteúdo lá, você precisa se cadastrar, escrever ali no seu nome, ali as suas informações de contato, e você já entra no aplicativo ali com todo o material que está ali disponível para você, tá bom? E se você tem um iPhone, um telefone com o sistema iOS, você vai entrar na loja da Apple, na Apple Store, e ali você vai escrever também Igreja de Deus do Sétimo Dia, tudo por extenso, e vai clicar lá e baixar o aplicativo no seu celular, tá? Então, ali a gente tem um material bem legal que pode contribuir com a sua vida espiritual ali, e pode assistir as lives também direto lá pelo aplicativo na aba ao vivo, tá bom? Então, convido você para baixar o aplicativo no seu celular. Muito bem, então agora nós vamos ao conteúdo de hoje, né? A nossa mensagem de hoje, o jejum que agrada a Deus. Nós estamos falando sobre o jejum e comentamos já no programa passado que o jejum é uma prática milenar de todas as religiões. Todas as religiões do planeta têm algum tipo de restrição alimentar, né? Elas indicam alguma prática voltada para a alimentação, ou seja, ou a pessoa vai deixar de comer por algum período, ou ela vai deixar de comer alguns tipos de alimentos por algum período, ou existem alimentos que não são recomendáveis por aquela religião. Então, todas as religiões do mundo, elas têm algum tipo de restrição alimentar, e a gente vai entender que elas estão trabalhando uma qualidade muito importante para a vida do cristão, que é chamada de domínio próprio, tá? Essa característica que as religiões do mundo procuram trabalhar, a pessoa ser capaz de se dominar, né? Porque nós temos essa tendência, irmãos, de cometer alguns os chamados pecados de excesso, né? Então, não é pecado comer, mas a pessoa comer demais, a glutonaria, ela é pecado. Então, existem outros que são assim, a gente chama de pecado de excesso, né? Não é errado, mas se a pessoa exagera naquela prática, ela então se torna errada porque ela vai trazer prejuízos para a vida daquela pessoa. Então, para dominar essas áreas, essas paixões da nossa vida, esses desejos que a gente tem, o jejum, ele trabalha muito bem nesse sentido para produzir em nós essa qualidade importante de todo religioso e todo cristão, que é o domínio próprio. Então, isso nós destacamos aí no programa passado, você pode aí assistir o programa da semana passada e ver o que nós falamos sobre esse tema. Também comentamos que o jejum é saudável. O jejum, irmãos, é saúde. Saúde para o corpo, saúde para o espírito. A gente trabalha, irmão, quando você come bastante, a tendência é que você tenha sono, né? Aquilo pesa no estômago e gera sono, dificulta o raciocínio, você fica com o raciocínio mais lento, com vontade de dormir. No jejum, a gente fica com o raciocínio rápido, a gente fica com o raciocínio pronto para resolver problemas, a gente fica também mais perto de Deus. O jejum mostra a nossa dependência, irmão, do alimento. A gente, sem uma refeição, a gente já passa mal. A gente tem gente que já, se ficar sem uma refeição, já fica com dor de cabeça, já tem uma dificuldade ali para tocar o dia. Mas a gente vê, irmãos, que o quanto é necessário o pão espiritual, né? Assim também é o espírito. Se a gente não estiver alimentado da palavra, da oração, de práticas espirituais que nos aproximam de Deus, a meditação na palavra de Deus, a gente vai enfraquecer o espírito e vai ter menos condições de servir a Deus, de ter força, poder para servir a Deus e fazer a sua vontade.
Então, o jejum é essa prática milenar, saudável, né? Saudável para o corpo. Existe muita gente que recomenda, né? Muitos médicos recomendam o jejum, aquele jejum intermitente, uma porção de situações, porque sabe que a ausência de alimentos por um período, ela purifica o corpo, ela permite o descanso dos órgãos, do aparelho digestivo. Só existem vantagens, irmãos, se fazer o jejum. E nós nem estamos falando de religião, né? Só estamos falando dos benefícios de um jejum para o seu corpo, para o seu raciocínio, independente de fé, né? O jejum vai trazer esses benefícios para você. Mas quando a gente fala, então, do jejum que agrada a Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus algumas instruções sobre o jejum. E lá em Isaías 58, depois você pode ler ali esse capítulo da palavra de Deus, ele diz muito claramente que o jejum que agrada a Deus é aquele acompanhado da obediência. Então ele diz, olha, não adianta vocês jejuarem, vocês estarem ali praticando o jejum como uma disciplina espiritual para se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo vocês praticam o mal. Então ele fala aqui, ó, no verso 4, capítulo 58 de Isaías, verso 4. Vocês passam o dia de jejum discutindo e brigando. Chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Então Deus está colocando aqui em Isaías 58 que é necessário a pessoa que jejua. Se você está pensando em fazer um jejum, você está fazendo uma boa decisão, está tomando uma boa decisão. Se você gosta de jejuar, isso é muito bom. É bom para a sua saúde, é bom para o seu espírito, é bom para você, para a sua vida espiritual. Ele vai contribuir com a sua vida de fé. Mas observe que Isaías 58, Deus está dizendo, olha, não adianta jejuar se você não obedecer a palavra, não amar a Deus e ao seu irmão. Então, ele diz aqui, ó, no verso 5, o que eu quero que vocês façam no dia de jejum? Que passem fome, que se curvem como um bambu? É isso que vocês chamam de jejum? É isso que é o dia de jejum que vocês pensam que me agrada? Não, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que vocês soltem os que foram presos injustamente, tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, os coloquem em liberdade. O jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida com os famintos, recebam em casa os pobres e os desabrigados, deem roupa aos que não têm e nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então, irmãos, esse jejum que agrada a Deus é o jejum acompanhado do amor ao próximo. É o jejum acompanhado da obediência a Deus. Então, se você pensa em jejuar, em ter a sua prática espiritual, não se esqueça que Deus não vai entender o seu jejum como se fosse, né, uma palavra mágica, como se fosse uma prática mágica ali que você, né, diz abracadabra e ele vai abrir lá a porta da caverna. Não é assim, irmão. O jejum ele vai ter valor dentro de um contexto de obediência a Deus, né? Então não adianta você ficar jejuando, passando mal. Ele diz aqui, olha, você vai ficar triste, dobrado como um bambu. Não é isso. Não é isso, tá? Então não é sofrer, né? Porque também não é o nosso sofrimento que vai tocar o coração de Deus. Não é esse momento sem comida que vai, nossa, fiquei mal aqui esse dia. Deus agora vai me ouvir por conta desse meu sacrifício. Irmão, todo o sacrifício que poderia ser feito para chamar a atenção de Deus e nos trazer salvação, ele foi feito por Cristo. Então, hoje, nós não chamamos a atenção de Deus pela mortificação da carne, aqui, pelo sacrifício que nós fazemos. Então, ele está dizendo, olha, o jejum é útil, o jejum é bênção, ele vai nos aproximar de Deus, mas ele precisa estar acompanhado de um contexto de obediência. Você tem sido um bom servo de Deus, você está socorrendo seus parentes, o necessitado, aquele que está precisando de uma comida, você está amparando as pessoas, o teu próximo, você tem sido obediente aos mandamentos de Deus, ele fala aqui também mais no início, você, aqui ó, que obedece a minha lei no verso 2, né, então que quer leis justas para estar sempre pronto a me adorar, então você precisa obedecer a Deus, amar ao próximo,
porque isso, irmão, faz parte do contexto do jejum para que Deus possa receber a sua oferta. Porque senão Deus vai falar, como falou aqui em Isaías 58. Vocês acham que é isso que eu quero? Que vocês fiquem jejuando e brigando com os outros, e prendendo o inocente, prejudicando o próximo? Não é isso que eu quero. O jejum terá valor se estiver acompanhado da obediência. E mais uma aqui, um cuidado a ser tomado em relação ao jejum, é que o jejum também não deve ser usado para que você venha exibir uma pretensa santidade, né? Então, veja, você vai jejuar para mostrar para os outros, né? Assim como aquele fariseu lá quando, na história de Jesus, ele bate no peito e fala, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros aí, né? Eu jejuo 3 vezes por semana. Então, ele usava aquele jejum, irmãos, para se vangloriar, para se mostrar mais santo que os demais. Ele estava usando o jejum como uma arma, irmão, para dizer que ele era superior. Então, esse jejum também, que vai colocar a pessoa numa condição de superioridade aos demais, isso também não é o que Deus quer. Mateus 6, 17, 18, ele diz assim, ó, mas você, quando jejuar, lave o seu rosto, penteie o cabelo, para que os outros nem saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. Então, irmãos, o jejum também não é para mostrar para os outros, né? Aí você fala, irmão, estou jejuando, estou mal, nossa, aqui estou passando meu jejum. Então, na verdade, o que você quer? Você quer mostrar para os outros que você jejua, que você é alguém muito santo, que está além dos demais. Então, também isso aí. Esse jejum para se vangloriar, para se colocar acima dos demais, também não é o jejum que agrada a Deus. Então, ele diz isso, o próprio Cristo falou isso em Mateus 6, e nós precisamos, irmão, ter cuidado, né, com essa questão. Então, o jejum é bênção, o jejum vai contribuir com a nossa vida, mas você, se puder, faz o teu jejum até sem falar nada para ninguém, você passa o teu dia, ninguém precisa saber, você não precisa bater no peito e dizer, olha, eu estou jejuando, eu sou o cara. Então, não, simplesmente, irmão, você vai fazer o seu jejum, apresentar a sua oferta a Deus, a sua santificação aí, consagração de jejum, seu dia de jejum, e pronto, irmão. E Deus, que não pode ser visto e que te vê em segredo, lhe dará a sua recompensa, irmãos. Então, essa é a nossa meditação hoje, mais algumas instruções a respeito do jejum, para que você tenha bem claro, irmãos, que o jejum ele precisa ser acompanhado da obediência e ele também não pode ser usado como uma ferramenta aí para você se vangloriar, para você se exibir uma pretensa santidade aí que você quer mostrar para os outros que você é mais santo que os demais e aí você jejua para isso, né? Então, isso também não é a intenção da Bíblia, da palavra de Deus, quando recomenda o jejum para o cristão. Então é isso, irmãos, a nossa mensagem de hoje. Eu espero que você esteja aí, né, fazendo suas anotações e vendo aí sempre essa questão dos ensinamentos que nós temos passado aqui, para que você tenha uma vida espiritual mais rica, mais próxima do nosso Deus, mais produtiva, né, para que você realmente tenha poder nas suas orações, na sua busca com Deus, você esteja aí cada dia mais firme na presença do Senhor, tá? Nós temos aqui também algumas mensagens. A irmã Marcilene está me mandando aqui também mais uma mensagem, dizendo que agradece pelas orações, né? E que tem sido feita, também pede ali oração ali pela sua família, né? Pelas questões ali que eles estão vivendo, ela com os seus irmãos ali, agora por conta do falecimento da sua mãe. Então, nós estamos aí atentos também orando, irmã Marcilene, né? A irmã Maria de Fátima já pediu aqui oração pela irmã, e nós seguiremos orando, pedindo a graça de Deus aí sobre a sua vida. Muito bem, meus irmãos, então chegamos aqui ao momento de fazer a nossa oração final, né? Concluindo o nosso programa de hoje, Rumo ao Trono. Eu agradeço aí a todos os irmãos que estão nos acompanhando, né? O nosso programa. Chegou aqui também, quero registrar a chegada da nossa irmã Adriana Vilhalva, Andréia Vilhalva, perdão, irmãos.
Andréia Vilhalba, né? A irmã Andréia é de Curitiba. Ela está também acompanhando, é filha da nossa irmã Maria de Fátima, está acompanhando hoje também o programa Rumo ao Trono conosco. Obrigado, irmã Andréia, Deus abençoe aí a sua vida. Obrigado pela companhia aqui no programa Rumo ao Trono. E nós vamos, então, agora para a oração, né? A oração final aqui do nosso programa e apresentando aí todos os pedidos que já foram feitos, né? E a vida de cada um dos irmãos que tem acompanhado aqui conosco e também que Deus abençoe aí o jejum, né? As práticas espirituais, a sua oração, o seu devocional em casa, doméstico, a sua busca por Deus aí, as suas orações, a sua leitura da Bíblia e o seu jejum, que Deus possa receber nos altos céus. Muito bom, meus irmãos. Então, chegamos ao final de mais um programa muito bom. Eu agradeço a companhia de todos os irmãos que estiveram conosco hoje, participando dessa transmissão. E vamos encerrar com a bênção do nosso Deus. Você está convidado também para participar do culto de oração, mais às 19 horas. Nesses mesmos canais, nós estaremos transmitindo o culto de oração às 19 horas, com louvor. Você também pode participar ali conosco logo mais à noite, tá? E também convido você para baixar o aplicativo da Igreja de Deus. Entre na loja de aplicativos do seu celular e escreva o Cristianos Igreja de Deus do Sétimo Dia. E você vai ter ali um aplicativo com novidades, com bastante e-mails ali para você interagir com a Igreja de Deus. Muito bem, então vamos lá. Despedido do programa hoje com a bênção do Senhor que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso programa, em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco. Até quarta-feira que vem.